Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. É com grande alegria que estamos reunidos para meditarmos o Santo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, e o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as nossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverar a intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, neste momento que nós possamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículo 22 ao 36, e possamos ouvir o que o Senhor tem a nos falar no seu Santo Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos embarcassem e aguardassem ele na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali, sozinho. O barco, porém, estava a uma distância da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhavam sobre o mar, ficaram aterrorizados e diziam: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: tende confiança, sou eu, não tenhas medo. Pedro, interpelando-lhe, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou. Repreendendo-o, disse: Homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram ao barco, o vento aplainou. Os que estavam no barco prostaram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Terminando a travessia, alcançaram a terra em Genesaret
Quando os habitantes daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia de sua chegada por toda a região. E lhe trouxeram os doentes, rogando-lhe somente em tocar na barra de sua veste. E todos que a tocaram foram salvos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, este é o evangelho de hoje que o Senhor vem nos trazer e nos chamar a meditar e a mergulhar nessas palavras que Ele traz para a minha vida e para a sua vida. Hoje o Senhor vem nos dar uma palavra de força, de motivação, de esperança e de calmaria na nossa vida, nas nossas tempestades e nos ventos fortes que são soprados contra nós. No evangelho de hoje, Jesus ele vem mostrar para nós que nós podemos sim enfrentar os desertos, enfrentar as tempestades, mas precisamos crer, precisamos acreditar e renovar a nossa fé em Cristo Jesus. Aqui nós vemos claramente cada palavra, cada momento. E vemos aqui que Jesus, ao sair para orar, para ficar sós, para buscar forças em Deus, porque sempre Jesus ele revigorava suas forças ao ficar no deserto, ao se retirar, a orar, a falar com seu Pai, com o próprio Deus. E aqui a palavra inicia dizendo que ele fica a sós até a noite, e ao tardar da noite, seus discípulos estão no barco sobre o vento, sobre o mar que está agitado, e os discípulos estão no barco. E Jesus, ao sair daquele momento que ele estava sozinho, ele estava em oração, ele estava fazendo o seu encontro com Deus, ele vai ao encontro dos discípulos sobre as águas, sobre aquele mar tão agitado. E os discípulos, ao verem Jesus, eles ficam abismados, eles ficam aterrorizados, eles veem e não querem acreditar. Porém, Jesus já vem e fala que não precisam eles terem medo, que era o próprio Jesus que estava ali. E Pedro, que sempre estava diante de Jesus, sempre queria aprender, sempre queria buscar, sempre queria revigorar sua fé, ele diz: Jesus, se és tu, me manda que vá ao teu encontro. E Jesus não se nega, ele diz: vem ao meu encontro. E assim Pedro faz, vai ao encontro de Jesus, porque naquele momento Pedro estava acreditando de que se Jesus estava ali caminhando, ele iria ser capaz de caminhar. Mas nós vemos claramente na leitura do Santo Evangelho de hoje que Pedro, ao vento tocar em seu rosto, Pedro começa a ter medo. E a partir do momento que Pedro tem medo, ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele clama a Jesus por socorro e pede: Senhor, salva-me. E meus irmãos, minhas irmãs, quantas vezes nós não estamos com medo? Quantas vezes nós não estamos a pedir socorro e a clamar por Jesus? Mas eu chamo você hoje a revigorar sua fé em Cristo Jesus. Eu chamo você hoje a acreditar que a tempestade hoje que você está a caminhar, que as ondas, que os mar agitado que hoje você percorre, você é capaz de atravessar andando sobre ele. Porque Jesus te deu uma fé, Jesus te deu uma força capaz de mover montanhas. E ele hoje vem trazendo esta mensagem para você. Uma mensagem essa que nós precisamos revigorar nossa fé diante de tudo que estamos passando, diante de toda esta pandemia, nós precisamos acreditar em Jesus. Revigorar nossa fé em Cristo Jesus.
para que assim nós possamos, acreditando nele, revigorando nossa fé nele, caminhar e atravessar o mar, e atravessar a tempestade, caminhando sobre ela. Meus irmãos, neste momento eu chamo e te convido a fechar os teus olhos agora e juntamente comigo você peça ao Senhor Jesus hoje: Senhor, revigora a minha fé. Seja qual for a situação, a tribulação, a tempestade, o mar agitado que você está passando, mas deixa e acredita. Acredita agora, faz como Pedro. Ao ter medo, ele clamou, ele não se intimidou e disse: Senhor, salva-me, porque ele sabia que Jesus iria acolhê-lo, Jesus iria segurá-lo, Jesus iria lhe salvar. Então, você também hoje é chamado a pedir, a clamar essa salvação em Cristo Jesus. Mas que para que possamos fazer isso, precisamos primeiramente revigorar nossa fé em Cristo Jesus. Acreditar que Ele é capaz. Acreditar de que, se Ele nos confiou andar sobre o mar, andar sobre as águas, é porque Ele estará ali para nos socorrer quando o vento bater ao nosso rosto. Meus irmãos, minhas irmãs, acolham a palavra que o Senhor tem para você hoje. Acolha aquilo que o Senhor vem falar ao seu coração hoje. Deus conhece tudo o que você clama, tudo o que você pede. Deus sabe qual a tempestade que você hoje almeja, busca e almeja a salvação e clama por Ele por socorro. Ele sabe. Então acredite que Ele está aí para te socorrer. Acredite na palavra de hoje. Não deixe que Jesus chegue para você e diga como disse para Pedro: filho de pouca fé, filha de pouca fé. Não. Revigore sua fé hoje em Cristo Jesus. E atravesse mares, atravesse águas, atravesse as tempestades. Porque você foi escolhido. Você está diante de um rei que não dorme e que cuida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser. Ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém.